Olá, meu nome é Lucas, eu sou advogado do escritório Pereira e Palilo Advocacia. Hoje a gente vai acompanhar uma situação bastante comum de uma fisioterapeuta que comprou um celular e teve um problema na entrega. Aqui, essa relação ela trata de direitos do consumidor, mas também de responsabilidade dos vendedores. Então vamos acompanhar e entender um pouco mais as obrigações, os reflexos disso e como se prevenir desse tipo de problema. Yumi Kataoka é fisioterapeuta. O celular antigo começou a dar problemas e ela pediu indicação para comprar um novo aparelho. Conheceu a loja do Samuel, negociou os valores e fechou a compra. Fez o pagamento do valor acertado. Só que aí, na hora de receber o aparelho, nada. Foram várias e várias promessas e nunca a Yumi recebeu o celular. Foi aí que o Celso Russomano foi até a loja com ela. Isso pode acontecer por uma série de razões, né? Extravio no correio, defeito de fábrica, falta de estoque, problema com a logística. Não necessariamente tem uma culpa atribuída ao vendedor, mas isso é uma situação bastante recorrente. A loja é essa aqui, ó. Samuel Cell. Vamos lá. Dá licença. Oi, Dai. Boa tarde. Tudo bem? Cadê o Você- Samuel? Vou ligar aqui pra ele. Você é irmã dele? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O que tá acontecendo com o celular dela, hein? Vou ligar pra ele, porque ele que tá falando com o prefeito aí, tá bom. Vamos lá. Vou conversar com ele, então. Isso aí responde, né? Quanto tempo já faz essa história toda aqui de promessas e mais promessas? Mais 2 meses. Mais de 2 meses. E você sem celular? Mais Sem de celular, 2 peguei um meses. Um prazo extremamente excessivo para aguardar a entrega de um celular, que é um bem de uso extremamente importante. E nesse caso, obviamente, a legislação do consumidor vai ter uma proteção grande em relação a isso, né, para resolver, podendo ser tanto através do Procon, como o portal Reclame Aqui, ou num canal de ouvidoria, ou por fim o judiciário. No entanto, a gente chama atenção aqui também para os lojistas. É muito importante aqui a atenção ao consumidor, o registro de todas as atividades e tratativas, guarde as mensagens, os e-mails, para mostrar um mínimo de boa-fé e poder resolver a situação, porque isso daqui pode gerar um problemão. Tapzinho da minha mãe emprestado, mas eu não tava conseguindo trabalhar com ele. Então, ela é fisioterapeuta e ela precisa do celular para trabalhar. O que você faz com o celular? Você mostra os trabalhos de fisioterapia que Além você... de gravar meus vídeos falando do conteúdo mesmo sobre a fisioterapia, eu preciso falar, registrar horários dos pacientes, agendar, então fica muito complicado não ficar sem celular. E ela não pode ficar sem. Em determinado momento, ela ia viajar Você para... percebe a extensão do dano, que tratava inicialmente de um celular, agora a gente já está tratando de uma influencer, uma possível influencer digital, que grava os seus vídeos, utiliza o celular como ferramenta de trabalho e teve um impedimento, né, para a continuidade da atividade. A gente entra aqui numa situação de lucros cessantes. Você tem um resultado esperado mensalmente, né, para recebimento, e por conta desse impedimento vindo por conta de terceiro, você interrompe esse resultado. Durante um processo, é possível pleitear essa indenização respectiva e ganhar o equivalente ao que você deixou de receber. Fica o alerta novamente aos vendedores. Isso não é uma crítica específica ao trabalho, mas um alerta em relação ao problema que pode acontecer, e existem meios sim de você se prevenir disso. para o Paraná, e ela implorou para ele, para que ele cedesse pelo menos um aparelho emprestado para poder trabalhar. E não tive resposta. Ele sumiu. Sumiu. Promete, promete, promete e nada de cumprir. Oi. Eu não tenho voz. Oi, Samuel. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Eu tô aqui com a sua consumidora. E ela tá reclamando de que você pegou o celular dela antigo, prometeu, ainda pegou em dinheiro total de 3.600, é isso? 3.600. 3.600 e não entrega o aparelho, e isso já quanto tempo faz? Desde dia 29 de abril. 29 de abril. Eu tô aqui para te ouvir, antes de tomar providência. Você sabe que a prática de estelionato tá caracterizada aqui, né? E que isso é crime. Aqui Vender... existe um certo excesso por parte do Celso Russomano. De fato, é possível a caracterização de estelionato por fraude, mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. Muitas vezes existe um problema de entrega, né? A loja física está ali, o vendedor tem, às vezes, o interesse de entregar, às vezes o comprador tem interesse de substituir o aparelho, são problemas do cotidiano. Não necessariamente vai caracterizar ali um estelionato. É importante só que o comprador e o vendedor não deixem isso transcorrer muito tempo. Quanto mais rápido essa situação se resolver, melhor para todo mundo. Eu quero te ouvir e te dar a oportunidade de resolver o problema.
Eu não tenho nem o que questionar muito, já era para ter entregado esse aparelho, porém eu tive alguns problemas com relação ao fornecedor. Então não tem muito o que questionar, eu tenho que só resolver. Porém, realmente, algumas coisas tá bem difícil, porque eu compro aparelhos com o fornecedor, eu fiz até o pagamento e não recebi esse aparelho. Inclusive tem um áudio teu dizendo que você compra descaminho. Não, contrabando não. Eu compro aparelhos normal. Isso aí não tem nenhum problema. Uhum. Pois é, mas é o áudio que a gente tem o áudio falando sobre isso, inclusive. Bom dia, Yomi. Yomi, o rapaz que traz os aparelhos do Paraguai lá pra mim, porque o aparelho que eu tenho aqui não vai ter jeito. Eu compro tanto. A gente tem um áudio um pouco comprometedor e que também não foge muito à realidade de muitos vendedores, né? A compra ali pelo Paraguai e outros locais desse tipo. Isso, de fato, é um crime aduaneiro em relação a tributos, né? Você compra um produto que não necessariamente é ilegal, mas de uma forma fraudulenta a não pagar imposto, né? De fato, isso a Receita Federal vai fiscalizar, existe a possibilidade de incidência num crime, sim. É um áudio sério, né? Não recomendamos que seja feito, mas por isso é importante entender o que você está fazendo, né? Às vezes, muitos compradores, muitos vendedores optam por esse caminho e não sabem exatamente os riscos que estão supervisionando toda aquela situação. Todo aparelho aqui como fora, e daí não tem problema nenhum se você está comprando. Mas você compra com nota fiscal? Com nota. Pois é, mas nem o aparelho, muito menos a nota chegou na mão dela. E olha, promessa tua, cada hora é uma coisa, cada hora você alega um problema. E, o aparelho tá na mão, o aparelho, eu tô com todas as conversas de WhatsApp aqui, o aparelho tá na mão, o aparelho já chegou, tá aqui comigo, hoje eu te entrego, amanhã eu te entrego, e vai, e nada de entregar. Agora, ela não pode ficar mais sem aparelho, ela já te implorou, até pelo amor de Deus, para que você resolvesse o problema, não foi? Exatamente. Quer falar com ele? Pode falar. Samuel, você sabe o quanto isso foi importante, o quanto eu dei prioridade pra você me entregar o aparelho no dia seguinte. Por isso que eu tive tanta urgência, né? E até hoje não foi resolvido. Às vezes você nem me responde no WhatsApp. Não tenho nem o que falar, eu só tenho que resolver. Vou nem questionar, não vou nem falar assim, eu vou mentir, não. Porque o que você tá falando é tudo verdade, não vou falar o quê? O que eu tenho que fazer é resolver, não tô conseguindo resolver. Então, devolve o dinheiro, Yuri. É muito simples, devolve o dinheiro, ela compra em outro lugar. Sim, mas onde que tá o problema? O problema é você fazer um Pix, esse é o problema. Não, sim, só pra poder... quando eu compro aparelhos, eu faço o valor pro fornecedor, porque eu pago mais em conta pra poder ter uma porcentagem de... Isso todo mundo tem, é natural. Sim. O que acontece? Não é de agora, eu tô com um problema. Aqui existe um problema, né, em relação à justificativa. Embora exista uma justificativa que ele possa desenvolver aqui, quando a gente está falando de uma relação de consumo, é um tipo de responsabilidade diferente. Aqui a gente não precisa de culpa. O elemento culpa, ele não é importante. É uma responsabilidade que a gente chama de objetiva. Portanto, se houve a falha, o dano ele pode ser presumido, né? Independente dos motivos que levaram a ele à não entrega do aparelho, a responsabilidade civil, por meio de um processo, vai ser reconhecida. Embora sempre seja bom, sim, ter uma justificativa e guardar provas dessa situação para demonstrar um mínimo de boa-fé. Isso pode não eximir totalmente da responsabilidade, mas diminuir o prejuízo, certamente. Eu não vou falar para ela que vou falar para o senhor que eu vou entregar hoje e amanhã que eu vou estar mentindo. Eu não consigo. Bom, isso você já fez um monte de vezes, não foi? Exatamente, promessas vazias, né? Pois é. Por isso que eu tô falando que não adianta eu falar que eu vou entregar hoje, amanhã eu não vou conseguir fazer isso. Tá, então como é que nós vamos resolver o problema? Até quarta-feira, no final da tarde, tanto o aparelho ou o valor. Samuel, olha, deixa eu só te dizer o seguinte. Se você não cumprir... Desculpa te cortar. Pode falar. Mas eu vou ser bem sério, não vou mentir. Além do dela, tem mais um que eu dependo, que é um Apple que é um cliente. Aí ele pagou uma parte e ainda falta pagar o restante, por isso que não tá dando problema. Mas eu sempre vendi aparelhos, nunca tive problema. Porque vai fazer 2 anos que realmente tá com problemas. Eu não vou falar assim, eu até poderia falar pro senhor, o senhor consegue ir lá, hoje eu compro, porque não vai adiantar nada. Onde eu compro aparelho é no centro, onde eu compro aparelho de fora. E você até fez uma entrevista lá no centro, você viu o problema que deu. Então, se você, que já é uma pessoa pública, que tem autoridade, não consegue resolver, o que eu tô com dificuldade é isso. Não, eu consigo resolver tudo que eu ponho a mão. Eu consigo resolver, sim. Se você tem um fornecedor que você pagou e não tá recebendo, eu vou com você até ele, não tem problema nenhum. É o que tá acontecendo. Não, vamos até lá, é Santa Efigênia, vamos até Santa Efigênia, eu vou com você. Vamos lá buscar o celular. Aqui existe um ponto muito interessante para resguardar o direito justamente dos vendedores. Não é porque ele vai responder em relação ao consumidor que ele não tem um direito de regresso contra o fornecedor dele, né? É muito interessante esse ponto, porque muitos vendedores não sabem, né? Às vezes você não tem como entregar o produto justamente por falta de estoque, por defeito de empresas terceiras que você estava dependendo, e você acaba levando um processo ou a devolução, ou ainda que não tenha o processo, mas você perde vendas de forma recorrente. Existe um contrato seu em relação a esse fornecedor.
esses fornecedores, esses prestadores de serviço. E existe um direito de regresso de você direcionar um processo a eles e falar, olha, juiz, eu estou tendo prejuízo, né? Inclusive a imagem da minha empresa, e eu preciso ser indenizado por isso. Então existe, como o Celso Russomano mencionou aqui, esse direito também de resolver essa situação. Embora ela não possa ser colocada na frente do consumidor, ela pode ser usada para resguardar seus direitos. Agora, quando é que você quer ir? Na segunda-feira? Pode ser na segunda. Pode ser na segunda-feira. Ou na quarta, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Eu vou até falar que tá. Samuel, é o seguinte, eu sou deputado federal, eu fico em Brasília terça, quarta e quinta. Eu posso ir com você na segunda-feira. Tá bom, fechado. Fechado. Pelo menos resolve o dela. E aonde é que nós vamos? Na galeria, na Oriental. E quem é o fornecedor teu lá que tá lá e não te entrega? É o Mohamed. Todos lá são árabes, né? Quem manda aqui no... E aí você já pagou pra ele? Você tem comprovante de pagamento? Já, tem tudo. E ele não te entrega por quê? Não é que ele não entrega. A maioria dos aparelhos é tudo do Paraguai de fora. E nessa transportação que ele fez, infelizmente, alguns aparelhos ficou apreendido. Eles não dão seguro. Eles falam assim, quando qualquer coisa que acontecer, tem seguro. O Corinthians vai fazer isso. Eu já falei mais de 3 meses que eu não recebo. Só de um fornecedor. Samuel, vamos ligar pra ele daqui, Samuel. Eu quero conversar com ele. Me dá o telefone que eu vou pegar o outro celular aqui e vou ligar pra ele. Qual que é o número dele? Deixa eu pegar aqui. Você não pode deixar virar uma bola de neve, porque aí, desse jeito, daqui a pouco ninguém mais entra aqui. Não, aí você não chegou bastante. Eu tento resolver. Até, além da loja, eu tenho uma outra empresa trabalhando para poder montar e você poder montar uma... Pois é, você já tinha uma empresa, fechou a empresa, agora abriu uma empresa no nome da tua irmã aqui, larga sua irmã sozinha aqui, daqui a pouco sobra uma confusão, vem a polícia aqui, coitada, ela que vai responder. Não, mas não é que foi largado. Agora mesmo, faz uma hora, eu saí do outro trabalho que eu peço serviço no correio, por isso ela estava sozinha, ela não fica certo. Pois é, mas a empresa está em nome dela, você vende, não entrega, daqui a pouco bate a polícia aqui, quem vai parar na delegacia é ela? Tá no nome dela a empresa? Aqui existe um outro ponto, a responsabilidade, né, do sócio oculto. Quando a gente fala de relação de consumo, independente de quem está constando no contrato social, existe uma possibilidade que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor. Nesse caso, independe de prova, de fraude ou qualquer coisa. O consumidor, caso ele tente buscar na empresa um patrimônio, né, por meio de uma execução de algum valor que ele tenha direito, e ele não encontre nas contas da empresa, ele consegue transpassar essa barreira e ir direto para o sócio. Inclusive os sócios ocultos, caso tenha alguma prova de vínculo, como evidentemente tem, né? Esse é um ponto. O proprietário, supostamente, né, está se colocando como proprietário, mas talvez não esteja no contrato social. Esse contrato social, ele pode servir ali para questões fiscais, mas no meio de um processo, essa situação toda pode desmoronar. O problema é questão dela, mas não é assim, vende aparelho e não entrega. O problema é da nome. Então me dá o telefone, vamos ligar pro Mohamed aqui. Não, eu tô mandando mensagem aqui, explicando pra ele que você tá aqui, que você tá na loja, eu tô falando pra ele. Ele consegue resolver aqui pra mim, antes de fazer qualquer coisa. Fala pra ele que eu vou com você lá. E aí o negócio vai pegar. Eu gravei um áudio, você falando aqui, mostrando pra ele que não é mentira. Oi. Tô falando aqui com ele aqui, ó. Tem a possibilidade, não vou garantir que vou garantir que eu entrego na segunda-feira o aparelho antes das 4 horas da tarde, ou o dinheiro. Por qual motivo? Olha, ele respondeu aqui pra mim. Eu vou até ligar pra ele, pedi pra ligar aqui pra ele. Eu vou passar amanhã, depois da hora que eu sair de serviço, que eu saio 1h10, vou diretamente lá na loja, porque eu falei que se ele não resolver isso, eu ia ter que levar você, porque você foi até a loja e tá dando problema. Ele falou pra eu passar lá. Então, assim, é garantido. Ou ele me devolve o dinheiro, ou ele me dá o aparelho. Tá bom. Assim, então, até umas 4 horas. Eu vou aguardar até segunda, tá? Vou deixar o meu telefone com a sua irmã aqui, pra gente resolver o problema, tá? Você me mantém informado do que tá acontecendo, pra evitar uma complicação pra você. Se você trabalha nos Correios, pior ainda, né? Pior ainda, tá bom? Não, mas eu não sou funcionário público, não. Tá bom, ok. Então tá. E se entregar, ele manda mensagem pra trás, é isso? Me manda, eu vou te deixar o telefone, meu cartão aqui, e a gente conversa esse final de semana. Segunda você cumpre a tua palavra aí, senão a gente vai até lá. Vamos lá no Mohamed. Não, perfeito. Não vou conseguir resolver isso. Tá bom, ok então. Tá, vamos aguardar? Vamos aguardar. Deixa eu devolver o celular aqui, obrigado, viu? A gente aguarda e volta pra mostrar o que aconteceu, né? Eu não posso dizer que tá bom pra ambas as partes, porque você tá saindo daqui sem nada. Uma mão na frente e outra atrás, né? O que você tem é um monte de promessas, né? Esse é um ponto importante, né? A gente viu que foi acordado ali um certo prazo para a resolução do problema, mas o consumidor ele não está obrigado a seguir esse prazo, porque ele já aguardou 2 meses de tratativa. Infelizmente ou felizmente para um dos lados, né?
esse consumidor pode buscar a justiça imediatamente para resolver. O Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer isso, independente de ter sido estipulado mais um prazo. Mas o que a gente tem ali é um vendedor que está buscando a resolução do problema da forma possível. Isso é levado, sim, em consideração. Mas o mais importante dessa tratativa toda são esses documentos. Uma coisa que muita gente acaba ignorando. Salve as conversas, salve os áudios, grave o que for possível, tire prints do aplicativo, do que for, porque isso é extremamente relevante, muitas vezes é o único meio de prova que você tem sobre o que aconteceu. Ele aqui é o seguinte, próxima vez, pega o pedido na mão, ou melhor, vai comprar celular, é um produto, né, que você encontra em qualquer lugar, você paga, recebe na hora. Não deixa pra depois. Você pode entregar no dia seguinte, olha o que aconteceu, né? Foi o que ele prometeu, amanhã eu te entrego. Você depositou dinheiro, entregou o teu celular, agora não tem uma coisa nem a outra. Deus, depois de longos meses de negociação, conseguimos resolver esse problema, esse desafio. Samuel Viana me pagou todo o dinheiro que ele me devia do meu celular, que ele tinha me proposto, por transferência bancária. Então tá tudo aqui, bonitinho. Aqui a gente viu que ela conseguiu resolver o problema em parte, né? Porque ela só teve a restituição do valor, continuou sem aparelho, talvez tenha perdido uma oportunidade de compra de um novo celular, teve aí os 2, talvez 3 meses sem possibilidade de gravação do seu conteúdo como influencer. Então existe um dano ali extra patrimonial. Aqui é importante a gente lembrar que, independente dessa devolução de valor, ela ainda poderia acionar a justiça por outros prejuízos reflexos a esse ponto, né? Então, aparentemente, o vendedor, o fornecedor, ele teve a boa-fé de entregar, né, de fazer a devolução. Talvez seria importante aqui uma formalização de algum documento demonstrando a plena quitação, a satisfação de ambas as partes. Embora o Código de Defesa do Consumidor fique acima da legislação de qualquer documento e acordo específico numa relação de consumo, a gente ainda consegue direcionar determinadas discussões por meio de um documento. Então, não apenas a devolução, mas talvez um suporte jurídico realmente ali consiga blindar a empresa de eventual responsabilização. Então, fica, né, sempre o alerta para vendedores e para compradores. Registrem tudo e sempre procurem a ajuda de um profissional, um advogado especializado na área, para resolver o problema ou evitar prejuízos maiores. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Na descrição vão estar todas as nossas redes sociais, como Instagram pessoal, do escritório, artigos publicados no Digis Brasil para um conteúdo mais técnico. E se você passou por uma situação semelhante, deixe um comentário, envie uma mensagem para nós. Quem sabe a gente não consegue chegar numa solução tão funcional quanto a do vídeo.